Olá, alunos dos nonos anos, vamos para mais uma videoaula, semana de 5 de outubro a 9 de outubro. Peço que vocês abram a apostila na página 8 para darmos continuidade ao assunto. Na aula anterior nós vimos, como o corpo e o ambiente, ele pode também ser uma arte, Então, nós vimos a performance art. Então, dando continuidade aí, nós vamos ver agora o trabalho do alemão Joseph Beuys. Então, vocês têm uma obra aí, intitulada I Like America and America Likes Me. Eu gosto da América e a América gosta de mim. O alemão Joseph Beuys, 1921-1986, desenvolveu trabalhos com esculturas, happening e performance, entre outros gêneros. Em I Like America and America Likes Me, o artista atua em uma performance privada em que ficou fechado em uma galeria por 4 dias, tendo um coiote selvagem como companhia. A fotografia mostra o artista envolto em um feltro, segurando uma bengala, na tentativa de estabelecer um diálogo com o animal. Nessa performance, o artista criticava o comportamento das pessoas dos Estados Unidos em relação aos povos indígenas nativos e os de outras nações. O coiote é um animal considerado como um ser mágico em alguns grupos indígenas da região da América do Norte. Essa performance procurou refletir sobre a perda da liberdade e o extermínio de grande parte da população indígena original. Então, ele fez aí como uma crítica, essa performance. Na sequência, vocês têm uma pesquisa para ser realizada. Essa pesquisa está no link, então em folha separada com o cabeçalho que eu sempre falo para vocês, nome da escola, disciplina, professor, semana, nome, número e série. Lembrando que esse cabeçalho não é só para a minha disciplina, vocês podem utilizar em todas as disciplinas. Nos ajuda muito. Então, em folha separada com esse cabeçalho, vocês escrevam pesquisa, página 8 e copie do modo que está lá no link, Pesquisa na internet, realize uma pesquisa na internet sobre um artista estrangeiro ou brasileiro que realiza performance e conheça um pouco mais sobre essa arte. Registrem suas descobertas. Então, vocês vão estar pesquisando aí algum artista estrangeiro ou brasileiro que realiza esse tipo de arte, as performances. Nas páginas 9 e 10, vocês encontrarão os processos criativos e a festa das artes, que são aquelas atividades que nós não vamos estar realizando por ser apresentações e como eu já expliquei para vocês. Então, nós iremos para a página 11, onde teremos o assunto, o happening e as origens da performance art. A palavra inglesa happening significa acontecimento ou evento. O termo foi utilizado pela primeira vez para se referir à arte em 1959 pelo artista Alan Capro. O happening se caracteriza como um evento que mistura teatro, música, dança e artes visuais, muitas vezes improvisados, sem um roteiro definido. Apesar de ser uma obra planejada, leva em conta o acaso e, principalmente, a participação do público, que deixa de ser simples espectador para ser parte da obra. Nesse sentido, adota procedimentos das artes cênicas, já que as pessoas representam papéis, às vezes a si mesmos. Curiosidade. Com o advento da arte contemporânea, as linguagens artísticas se abrem a múltiplas experiências, e é dentro desse contexto que a performance art se insere. Alguns autores afirmam que a performance foi inspirada em tradições ritualísticas e no teatro. Um exemplo disso são as antigas danças dos templos shintoístas no Japão, bem como os espetáculos do teatro No, do século XIV. Nesse sentido, podemos dizer que o Japão foi também responsável por alguns pioneiros da performance. Por outro lado, há autores que apontam os happenings que tiveram lugar primeiramente nos Estados Unidos, na década de 1950, com a origem da performance art. Teatro No é uma forma tradicional de teatro próprio da cultura japonesa, que combina dança, música e poesia.
É um tipo de dança narrativa em que o texto é recitado por um coro. Os figurinos são luxuosos e elaborados e há o predomínio do uso da máscara. Assim, o happening é construído enquanto ocorre o imprevisível, o improviso e a espontaneidade. Alguns artistas consideram o happening um acontecimento teatral espontâneo e sem trama. Para outros, como o artista Alan Capro, por meio dos happenings, era possível tirar a arte das telas e trazê-la para a vida. Essa linguagem proporcionou ao público o entendimento de um evento como um espetáculo visual, com ações indeterminadas que propiciam o surgimento de um acontecimento artístico. Aí vocês têm uma imagem, vamos entendê-la. A imagem retrata a recriação do happening realizado por Alan Capro em 1967, intitulado Fluidos. A ação consistiu na construção de enormes estruturas retangulares de blocos de gelo em diversos locais de Pasadena, na Califórnia, Estados Unidos. Em 2008, esse trabalho foi recriado em uma retrospectiva póstuma ao artista. Então, esse é um exemplo, de happening. Página 12. O happening oferece ao visitante um ambiente em que a sua ação pode ser contínua e inusitada, com a intenção de provocar o corpo e o estado psicológico de seus participantes. Assim, pode ser entendido como uma representação teatral sem roteiro fixo, em que aquele que atua, o participante, improvisa e produz ações diante de um público, os outros participantes, ao vivo e sem ensaios. O happening conta com a sorte, com o acidental, e as situações de imprevistos ocorrem porque os participantes ignoram o que vai ou o que pode acontecer durante o evento. Existe uma proposta inicial indicada pelo ambiente ou pelos objetos que o artista disponibiliza para o público. No entanto, o modo como o participante se comportará em relação ao que lhe foi proposto é imprevisível. Fluxos. O cotidiano invade a arte. O happening tem origem nos trabalhos do grupo Fluxus. Criado na década de 1960, esse grupo reunia artistas como John Cage, George Maciunas, Yoko Ono, Não June Paik, Carol Lee Scheneman. Esses artistas, por sua vez, foram inspirados pelas ideias de Marcel Duchamp, principalmente pela relação do público com a obra e pela tentativa de incorporar o cotidiano à arte. Mais que um grupo, estilo ou movimento, o Fluxus representava uma atitude diante do mundo, do fazer arte e da cultura, presente nas várias linguagens e gêneros artísticos, música, dança, teatro, artes visuais, poesia, videoarte, fotografia, entre outros. Agora vocês têm umas imagens, vamos conhecê-las. A primeira é a orquestra enfaixada durante o Festival Fluxus, organizado por Yoko Ono, no Carnegie Hall Hall, em Nova York, em 1965. A segunda imagem é o solo para violino, de George Brecht, apresentado por Ben Vautier durante o Festival Fluxus 1964. Página 13. A palavra fluxus significa fluxo, movimento, escoamento, como algo natural e que não se pode conter, que ocorre em qualquer lugar, em oposição à arte tradicional. O grupo defendia uma anti-arte. A anti-arte se refere a um conjunto de conceitos e atitudes contrárias à arte, embora possam assumir contraditoriamente a forma de arte. É comum, por exemplo, o repúdio aos padrões artísticos convencionais, ao mercado de arte voltado para uma elite e ao individualismo. Porém, outras formas de anti-arte recusam a arte por completo. Em alguns casos, a arte é vista como uma forma de opressão, em outros, como elemento que promove a separação das pessoas em relação aos elementos e situações do cotidiano, ou seja, a arte é vista como algo à parte da vida comum, os que os simpatizantes da anti-arte rejeitam.
Aí vocês têm uma imagem, o artista Ben Valtier em certificados de assinatura, performance durante o Festival Fluxos de Arte Total e Comportamento, Mercado de Pulgas, nasce em 1963. O compromisso do grupo Fluxos era conciliar a arte e a vida. Em vez de uma arte estática e feita para ser olhada passivamente, realizada com materiais tradicionais, sons, instrumentos musicais, telas, cavaletes, tintas e pincéis, ou em recintos específicos, eles a queriam viva, em meio ao cotidiano das pessoas e à sua vida, nas ruas, praças, calçadas, em qualquer lugar. Apropriavam-se de objetos considerados não artísticos e, inclusive, do lixo e dos ruídos para construir suas obras, demonstrando que arte não se faz apenas com tintas, pincéis e telas. Depois vocês têm os processos criativos, nós também não estaremos realizando essa atividade. Na página 14, nós iremos conhecer o teatro do oprimido. O rompimento com o meio como a arte se manifestava não foi uma particularidade das artes visuais. Na década de 1970, novos rumos foram traçados para o teatro brasileiro. Augusto Boal, 1931-2009, diretor teatral brasileiro, com base nas propostas de Bertold Brecht, desenvolveu uma nova estética teatral. Sua proposta era romper tanto com os limites do palco quanto com a estrutura das narrativas tradicionais vigentes, o que levou à criação do teatro do oprimido. Com o intuito de mobilizar o público à reflexão e à discussão acerca das condições opressoras presentes e estabelecidas nas várias formas de relações humanas, Boal tomou como base para a construção da cena notícias do cotidiano, veiculadas nos meios de comunicação, evidenciando assim a diversidade de olhares e de intenções aplicadas a uma mesma informação. Denominamos essa forma de manifestação cênica de teatro-jornal. O teatro-jornal surgiu em decorrência da censura imposta pela ditadura civil-militar, vigente no Brasil da década de 1970. De acordo com Augusto Boal, essa técnica era utilizada no teatro com o intuito de expor situações manipuladas pela mídia. Então, acho que nós já estudamos, né, sobre o Augusto Boal, quando nós falamos lá do modernismo, né, em várias etapas, quando chegamos no teatro, nós estudamos sobre ele. E ele, né, ele tem nas suas criações um cunho político, muito voltado aí para a ditadura, né? Então, através das notícias, né, nesse teatro-jornal, ele levava os espectadores à reflexão, principalmente política. Aí vocês veem uma imagem, o diretor Augusto Boal conversando com atores. O teatro-jornal serve para desmistificar a pretensa imparcialidade dos meios de comunicação. Se jornais, revistas e TVs vivem economicamente dos seus anunciantes, não permitirão jamais que informações ou notícias verdadeiras revelem a origem e a veracidade daquilo que publicam, ou a quais interesses servem. A mídia será sempre usada para agradar aqueles que a sustentam. Será sempre a voz de seu dono. Augusto Boal, Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. São Paulo, Editora 34, 2019, página 15. Então, com esse trecho, né, Augusto Boal quer dizer que jamais, né, os jornais, as revistas e as TVs vão aí desagradar seus anunciantes, que são seus donos, né? Então, nem sempre vão mostrar a notícia verdadeira, ok? Na página 15, vocês encontrarão uma atividade para ser realizada, os processos criativos. Então, na mesma folha que vocês fizeram a pesquisa, escrevam processos criativos, página 15, e prestem atenção como eu vou explicar, porque nós demos uma modificada na atividade, ok? Então, primeiro item, selecione uma notícia,
veiculada nos diversos meios de comunicação que relate uma situação opressiva, injustiça, bullying, homofobia, machismo, preconceito, racismo e etc. Vocês têm um campo muito grande de situações opressivas. Vocês vão escolher um tema, vão procurar uma notícia sobre isso. Então, uma notícia que tenha saído aí na TV, nos jornais, na revista, na internet, falada nos rádios, uma notícia assim que comoveu, né, o mundo, digamos assim, né? Ela pode ser internacional, pode ser aqui do nosso país. Bom, escolheu essa notícia, vocês vão imprimir ou escrevê-la, né? Então, quem tem a oportunidade pode imprimir, é o segundo passo aí, ou escrever. Se ela for muito extensa, escreva as partes mais importantes que nos narrem essa notícia, porque a gente possa entender o que aconteceu. O terceiro passo vocês não irão fazer, porque seria apresentar essa notícia em sala de aula. Então, esse terceiro passo vocês não irão estar fazendo. O quarto passo, seria também criar uma cena teatral. Então, nós modificamos. Ao invés de fazer uma cena teatral, vocês irão fazer uma ilustração. Então, como que irá ficar a atividade? A notícia escrita ou impressa do tema que vocês escolheram e abaixo vocês vão ilustrar, né, essa notícia. Vão criar um desenho que represente essa notícia. Para finalizar agora a página 16. Para Augusto Boal, o teatro é um instrumento libertador capaz de incitar aqueles que se encontram em situações opressoras a lutarem pela sua libertação. Além da técnica do teatro jornal, Boal criou o Teatro Fórum e o Teatro Imagem. O Teatro Fórum é norteado por uma situação opressiva determinada sempre pelo grupo ou pelo público. O ator se coloca no papel do oprimido que, no desenrolar da cena, é substituído por uma pessoa da plateia. Esta deverá apresentar uma solução para a situação proposta, que contorne a figura ou situação opressora. Observe abaixo o que diz Boal sobre essa técnica. O Teatro Fórum, talvez a forma de teatro do oprimido mais democrática e, certamente, a mais conhecida e praticada em todo o mundo, usa ou pode usar todos os recursos de todas as formas teatrais mais conhecidas. A estas, acrescentando uma característica essencial, os espectadores, aos quais chamamos de espectatores. São convidados a entrar em cena e, atuando teatralmente, e não apenas usando a palavra, revelar seus pensamentos, desejos e estratégias que podem sugerir ao grupo ao qual pertencem um leque de alternativas possíveis por eles próprios inventadas. O teatro deve ser um ensaio para a ação na vida real e não um fim em si mesmo. O espetáculo é o início de uma transformação social necessária e não um momento de equilíbrio e repouso. O teatro do oprimido, em todas as suas formas, busca sempre a transformação da sociedade no sentido de libertação dos oprimidos. É a ação em si mesmo e é a preparação para ações futuras. Augusto Boal, Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. Já o teatro-imagem é uma forma teatral que se utiliza da linguagem não verbal. Por meio da imagem, as relações pessoais, os sentimentos e os problemas cotidianos, entre outras temáticas, se concretizam na cena. No teatro-imagem, dispensamos o uso da palavra, para que possamos desenvolver outras formas perceptivas. Usamos o corpo, fisionomias, objetos, distâncias e cores que nos obrigam a ampliar nossa visão sinalética, onde significantes e significados são indissociáveis. Como o sorriso é indissociável da alegria no rosto, ou as lágrimas da tristeza e do pranto. Então, é um trechinho também de Augusto Boal. Então, aí vocês têm um glossário, né? Explicando as palavrinhas que estão aí destacadas. Depois vocês leem. Nas estratégias cênicas criadas por Boal, o espectador tem um papel ativo.
Ele deve ser também o sujeito, um ator, em igualdade de condições com os atores, que devem, por sua vez, ser também espectadores. Todas essas experiências de teatro popular perseguem o mesmo objetivo, a libertação do espectador, sobre quem o teatro se habituou a impor visões acabadas do mundo. Então, outro trecho de Augusto Boal. Então, ele quis aí, né, trazer uma nova forma de teatro. Não só o espectador chegar num local, sentar e assistir, mas sim levar o espectador à reflexão, né, a achar uma solução, a participar, né, da forma ativa para resolver um problema. Então, essas são as inovações de Augusto Boal. Lembrando sempre que ele tem um cunho político, né, porque ele faz tudo isso dentro daquele momento da ditadura, ok? Então, encerramos nossa aula. Qualquer dúvida quanto à realização das atividades, estejam chamando a mim ou a professora Aline nos grupos de WhatsApp, que não teremos problemas em ajudá-los a resolver. Então, eu agradeço a atenção. Até a semana que vem. Um beijo meu, um beijo da professora Aline e tchau, tchau.